kokedama é uma arte oriental de jardinagem em que o cultivo das plantas é feito em uma bola de musgo. É uma técnica considerada ecologicamente correta, porque não há necessidade de usar um vaso de plástico. O kokedama é uma excelente opção para a decoração da sua casa ou para incrementar o seu jardim. Pode ser feito também com diferentes plantas. As plantas mais indicadas são o asplênio, antúrio, era, ficus lirata, costela de Adão ou de Eva, samambaias, comigo ninguém pode, filodendros, orquídeas, espada de São Jorge, aspargos, chifres de veado, cingônio, peperômia e pata de elefante. A Eliette Brangini, da Isis Ateliê Botânico, vem trabalhando com esta técnica há algum tempo e explica que as plantas de meia sombra são mais indicadas porque o musgo se adapta melhor, não perdendo a umidade com tanta facilidade. Outro detalhe importante é a estrutura do kokedama, que pode ser usado de forma suspensa ou em algum suporte de cerâmica, madeira ou metal. A planta aonde você vai colocar, em qual ambiente você vai colocar. Por exemplo, essa glauconema não é de externo, é de interno. Então vai ficar na minha sala, perto de uma janela com claridade, que planta precisa de claridade, toda planta, né? Ela vem bem, ela se adapta bem, mas ela precisa de uma luzinha bem, um solzinho da manhã, ou como a gente chama, um sol de bebê. E aí a gente escolhe alguns suportes para não deixar ela em cima do teu móvel, porque como ela fica molhada, ó, ela tá toda molhadinha. Então fica a bola de musgo, se eu deixar em cima do meu móvel, vai acabar sujando e estragando. Então melhor você escolher um suporte do jeito que você gosta. Para fazer o kokedama é necessário ter musgo, linha de poliéster, vasilha, tule, agulha de tricô, tesoura, recipiente com água e uma planta. O primeiro passo é umedecer o musgo. Agora você já pode começar a montagem neste recipiente, como mostra a Eliette. Então eu começo tirando o excesso de água, tirando as impurezas do musgo, que ele vem cheio de folhinha, galinho, é a natureza, né? Veio da natureza, não tem como não ter folhinhas, galinhos, mas a gente tira aquilo que a gente não quer e vai montando a tua bolinha, sabe? Essa é a base, o que vai segurar a terra, porque o kokedama é essa arte japonesa, essa técnica japonesa, que já atravessa séculos, mas tem pouca matéria sobre ela, porque é uma técnica mais simples que o bonsai. O bonsai tem bastante matéria, mas o kokedama, acho que lá por 1929 começa a ter matéria sobre ele. Mas é algo que já vem há muito tempo no Japão. É uma técnica mais simples para cultivar sem vaso a planta. E ela se adapta muito bem, porque as raízes ficam mais aeradas, ficam mais soltinhas dentro do vaso. Quando você tira uma planta, eu vou tirar daqui a pouquinho a planta, talvez seja o caso dessa, a raiz está toda, como que se fala? Toda ao redor do vaso, sabe? Ela está toda nevolada, enliada, vamos dizer. Vai crescendo ao redor do vasinho. No coque não, ela tem mais liberdade. Então faz a tua caminha. E aí agora vamos colocar a estrela da festa aqui. Dá uma apertadinha no vaso para soltar a terra inteira. E se a gente tiver sorte, essa glauconema queen, ela vai vir com toda a raizinha e não vai soltar nada. Isso que eu disse antes, ó. Vai indo no vasinho e ela vai ficando toda sem espaço. Aí o que eu faço? Tirar essa carinha de vaso aqui, porque ninguém quer uma kokedama com uma carinha de vaso. Então a gente põe para cima, ajeita bem a terrinha. E normalmente o substrato que ela tá é um substrato bom. A pessoa que criou ela
já fez um substrato adequado para essa planta. Mas eu, além disso, ó, eu sempre tenho uma aguinha aqui que eu não tinha falado, para tirar a terra da luva. Eu uso luva porque é importante a luva. Pode ter algum bichinho na terra que a gente não quer, vermes, coisinhas que a terra, a natureza tem, né? Eu uso um adubinho para ela ficar pelo menos um pouquinho melhor. Vamos completar com musgo a nossa bolinha. Agora por isso que é o tule. Agora é a hora de fazer a bolinha. Você vai puxando o tule, consegue arredondar ela bem com a mão. Compra potinhos, você garimpa potinhos por aí de plástico. Quanto menor o fundo, mais redondinho o pote, melhor. Aí você arredonda ela bem. Normalmente eu enrolo, deixo uns minutinhos para ela firmar. Eu faço umas 5, 6 no dia, firmo com a primeira que eu faço, vai ser a primeira que eu vou enrolar depois. Outra técnica que dá para usar é colocar a bolinha nos potes menores, que daí ela vai moldando o redondinho também. Vai pegando o formato. Você vai aprendendo com o tempo, vai ficando muito fácil. Então as plantas que mais... todas as plantas, qual planta Eliette dá para fazer no coque? Todas, daria para dizer. Umas têm uns cuidados e outros cuidados, como no vasinho também. Mas assim, algumas são as minhas prediletas, as que deram certo e eu gosto de fazer. Essas aglaonemas são maravilhosas, elas se adaptam muito bem. A Hera, o asplênio. Esse asplênio, olha que lindo, parece uma samambaia, ele é um parente mesmo da samambaia. Viu que saiu o tule, deu tudo certo dessa vez, não caiu nem um pedacinho. Deixo dentro de um potinho para o fio não sair por aí rolando. Essa é uma dica, sabe? Que senão você começa a enrolar e o fio cai para baixo. E se você tiver gato... Aí você vai enrolando ela, dando forma, a forma redondinha para a bolinha. Quanto tempo ela vai sobreviver? Então, tem algumas, depois eu vou mostrar, que eu já refiz 3 vezes. Ela cresceu muito, depende do crescimento da planta, da adaptação. Você tem que ir refazendo. Por exemplo, as costelas de Adão ficam maravilhosas, eu amo. Mas ela tem um crescimento muito vigoroso, solta muita raiz, muita folha. Cada pouco tem que fazer uma manutenção. Você vai olhar na internet e vai ver que tem muitas técnicas, muitas formas de fazer. Nenhuma está errada, todas estão certas. É o jeito que você se adapta, é o jeito que você gosta. Agora é a hora de puxar o fio para ele não soltar. Pega a agulha de crochê, puxa por baixo, puxa umas 2 vezes para ele ficar firminho. Como toda planta, o coquedama requer alguns cuidados para permanecer vigoroso. Além de uma boa iluminação, a rega deve ser feita quando o musgo estiver seco. Basta mergulhar a bola do arranjo na água e deixar absorver. Olha a cor do musgo comparado. Um já está marronzinho, você já percebe que ela está com sede. E quando eu for colocar na água, você vai ver o quanto ela vai absorver de água, tá? A adubação do coquedama também pode ser feito na água. Então, a adubação você pode fazer na água, um adubo líquido. De acordo com cada fabricante, ele vai dizer 1 colherinha de café por litro de água. E você coloca bem certinho, porque a adubação em excesso pode matar a planta, né?
Então, ou esse que eu coloquei, ele é um adubo de longa duração, são 5 meses. Então, em 5 meses eu não vou precisar colocar nenhum outro adubo. Tem várias marcas, é só procurar. O Osmocote, ele é bem interessante para usar, sabe? Outro detalhe importante, assim como as plantas de vaso, o Coquedâmia também requer manutenção uma vez ao ano, sempre que a planta mudar de tamanho.